um grande prazer que nós temos hoje a professora doutora Ruth Ginsburg, que é professora titular do Departamento de Pediatria, da disciplina de neonatologia, das pessoas mais experientes nessa área de bebezinhos, né, que tem mais de 30 anos de experiência internacional, nacional, nessa área tão valiosa que a gente tem, que é um grande orgulho para o Hospital São Paulo, para a Escola Paulista de Medicina, ter a doutora Ruth aí ajudando essas crianças, né? Primeira pergunta que eu quero fazer é assim, o que é o bebê prematuro? O bebê prematuro é o bebê que nasce antes do tempo previsto. A gente espera que uma gravidez dure cerca de 9 meses, que para a gente em medicina é difícil falar em meses, é mais fácil falar em semanas. A gente espera que dure 40 semanas. Qualquer gravidez que acabe 3 semanas antes dos 9 meses, ou seja, antes de 37 semanas, é considerado um nascimento prematuro. Esse nascimento prematuro, ele pode ser classificado de várias maneiras. O bebê pode ser pouco prematuro, né? Então é aquele bebê que nasce por volta de 8 meses até essas 3 semanas antes, então até 34 a 37 semanas. E quanto antes esse bebê nasce, mais prematuro ele é, chegando até o limite do que dá para viver fora do útero materno. Então, até quando a gente se formou, há 30 anos atrás, esse limite era perto de 28 semanas. Passados 20 anos, esse limite avançou para 24 semanas. Hoje, por exemplo, no Japão, em vários países, tem se trabalhado com 21 a 22 semanas. Então, já há viabilidade fora do útero materno em países muito avançados, perto de 22 semanas, ou seja, na metade da gravidez. Se a gente conta que tem 40, na metade da gravidez. No Brasil, a gente consegue mais de 50% de sobrevida perto de 24, 25 semanas. Então, assim, óbvio que quanto antes o bebê nasce, maiores são os desafios para ele poder viver, e não só viver, porque o que nos interessa é que, além da vida, ele possa ter uma vida plena, não é? Com poucas sequelas, ou mesmo que ele tenha sequelas, porque o fato de ter sequelas não significa, vamos dizer, uma coisa ruim para o resto da vida. Uma incapacitação, né? Mas que ele possa ter uma vida útil, plena, e ser feliz e ser autônomo, né? Então, quando a gente cuida de um bebê no começo da vida, prematuro, que nasceu antes do tempo, a gente tem sempre por meta, não é? Óbvio que ele viva, que minimize sequelas, e que essa criança possa ter, dentro da sua condição, toda a vida pela frente, com uma vida que possa ser cumprida de acordo com o que ele vai desejar, com as expectativas da família e com uma inclusão social. Assim, de uma forma muito simples, quais são as atividades que o bebê numa UTI neonatal, que você coordena há tanto tempo, o que eles passam? Como é que é o cuidado do bebê ali no berçário? Olha, é um cuidado muito complexo, muito complicado. Diria que é uma das áreas onde a tecnologia e a arte têm que se colocar e se imbricar de uma maneira muito, muito difícil. Para as famílias, muitas vezes é um choque, né? Mas basicamente o cuidado já começa ao nascimento, onde todos os procedimentos que têm que ser feitos para esse bebê fazer uma transição do ambiente intrauterino para o extrauterino, ele tem que ser feito de uma maneira muito delicada e ao mesmo tempo muito agressiva. O bebê tem que respirar, o pulmão dele tem que encher de ar, nós temos que ajudar isso, mas a gente não pode ajudar demais para não machucar os órgãos que são muito imaturos e muito frágeis. Então, a gente tem um enorme desafio ao nascimento, é uma área imensa, a questão toda da reanimação
e eu diria que diferente dos adultos, quando a gente fala em reanimação, a gente fala mais em transição, porque a gente está mudando, né, de um ambiente intrauterino para o extrauterino, então é mais transição do que reanimação propriamente dita. E aí a gente leva o bebê para a UTI. Quando a gente chega com o bebê na UTI, os desafios são também muito grandes. Quanto mais prematuros, maiores esses desafios. Um dos primeiros desafios é manter a temperatura do bebê. Por isso a gente tem berços aquecidos, incubadoras, a tecnologia das incubadoras, como circula o ar, é crítico para que esse bebê sobreviva, porque se ele fica muito hipotérmico, com a temperatura baixa, aumenta em quase 70% o risco de óbito. Agora, se, por outro lado, só fazendo um paralelo, é um bebê que nasceu ruim, porque ele teve, por exemplo, um descolamento prematuro de placenta, teve uma interrupção do fornecimento de oxigênio, esse bebê precisa ficar hipotérmico. Então, tem desafios diferentes, dependendo do que a gente está falando. Mas um bebê prematuro não pode ficar hipotérmico. Ele tem um pulmão imaturo, muito imaturo. Então, nós precisamos dar suporte respiratório, e esse suporte tem os mais variados graus. Porque se, por um lado, o suporte salva o bebê, por outro lado, o suporte respiratório machuca o pulmão do bebê e faz com que ele tenha doenças crônicas pulmonares e fique dependente de oxigênio. Então, a gente tem que fazer o máximo do mínimo, né? Então, são decisões muito difíceis. Então, a gente usa uma substância que deixa o pulmão aberto, que é o surfactante, quando ele é muito prematuro, e tenta usar terapias minimamente invasivas, mas muitos dos bebês, que é o CPAP ou catéteres, mas uma grande parte dos grandes prematuros precisa de ventilação invasiva com cânula traqueal. E aí a gente tem que estar o tempo inteiro olhando, né? Assim, quando tá bom, tá ruim, porque é que tá muito, entendeu? Então, assim, nunca a gente está satisfeito, porque se a gente tem uma gasometria boa, é sinal que a gente precisa diminuir o suporte, né? Então, a gente tem que estar sempre pensando no próximo passo, em minimizando a agressão. Então, o pulmão é uma complicação, a parte hemodinâmica cardiovascular do bebê é complicada, porque ele não tem maturidade para fazer a transição cardiovascular, então intraútero a gente tem misturas de sangue em vários níveis, né? Porque o sangue oxigenado vai pela placenta, na realidade o pulmão não faz nada, e quando o bebê nasce o pulmão tem que aerar, né? Tem que oxigenar o sangue. E na hora que ele oxigena o sangue, todo o padrão de circulação muda. Só que se o bebê é prematuro, isso pode não estar pronto. Então, a gente tem, por exemplo, um canal arterial que pode estar persistente, a gente pode ter dificuldade da adaptação vascular e ter hipotensão. Então, toda a parte hemodinâmica tem que ser muito bem cuidada. E, de novo, a gente não pode ser muito invasivo, nem pouco invasivo, por isso a escola tem um grupo que é pioneiro no Brasil em termos de ecocardiografia funcional à beira do leito, que é coordenado pela doutora Simone Figueira, aí, junto com o professor Alan, enfim, e que eles treinam, né, os nossos residentes a olhar em tempo real o que está acontecendo com o bebê, para a gente tomar as condutas de estabilização hemodinâmica. Ao mesmo tempo, o bebê tem às vezes a prematuridade ou o trabalho de parto prematuro sem causa está ligado a questões infecciosas da mãe, que pode passar para o bebê. Então a gente precisa ver se esse bebê não está infectado. E um bebê prematuro pequenininho, imaginem um bebê de 500, 400 gramas numa unidade, com um tubo na boca, com catéteres para a gente fazer infusões vasculares, com uma pele que é translúcida, não é? A chance dele fazer uma infecção é enorme. Então, assim, no Brasil, o que mais mata os nossos prematuros são as infecções hospitalares, né? Então, a gente tem que, de novo, tudo, né, na prematuridade, assim, tem que tomar
cuidado para ele não estar infectado, lavar a mão. É muito chato. Quem entra na unidade neonatal acha que a gente é um bando de neuróticos. Não deixa pôr a mão, não pode pôr brinco, não pode pôr isso, não pode fazer nada. Mas uma infecção nessas crianças mata, não é? Então, assim, a gente tem muito cuidado. Às vezes a gente coloca antibióticos, mas ao mesmo tempo nós temos que minimizar o uso de antibiótico. Porque uma dose de antibiótico que você dá muda o microbioma até 2 anos. Então, fora os germes super resistentes do ambiente hospitalar. Então, a questão da infecção é sempre também um balanço entre o medo da criança estar infectada, né, e o uso excessivo de antibióticos. Então, nós temos o tempo inteiro a gente está olhando isso. A icterícia, né, da parte hematológica é outro desafio, porque como a barreira hematoencefálica é muito imatura, quando eles ficam ictéricos, e é natural ficar ictérico por causa da imaturidade, a bilirrubina pode ultrapassar, chegar no cérebro e lesar algumas estruturas. Então, as fototerapias são coisas habituais. Então, você vê, uma família encontra a criança numa incubadora, com um tubo, com catéteres, com a luz em cima. Realmente uma coisa assustadora o nível de tecnologia e de dispositivos que essas crianças têm. Em termos alimentares, é outro desafio. A gente precisa do leite materno. O leite materno tem N funções, desde a defesa, a nutrição, a parte imunológica, mas são mães estressadas, doentes, que tiveram os filhos prematuros, que a gente precisa trazer para a UTI, mostrar a importância do leite. Então, todo o trabalho do Banco de Leite aqui do Hospital São Paulo, com a professora Kelly Coca, é incrível o que elas tentam fazer e de estímulo para essas crianças, mas assim, a alimentação vai lento, né? Porque eles podem desenvolver problemas intestinais gravíssimos, com perfurações e cirurgias que pioram muito o prognóstico. Então, a gente tem que aumentar o leite muito devagarinho, ou seja, eles precisam de nutrição parenteral. A nutrição parenteral precisa de acesso vascular central, o que é mais um risco para infecção. E tem toda a parte neurológica, porque como essas crianças não têm por causa da imaturidade delas, todo o controle de pressão em nível de sistema nervoso central, ele não tem um limite. Por exemplo, a gente, quando fica hipertenso sistêmico, a gente tem um limite que não transmite para o cérebro. Passado um determinado limite, você tem essa transmissão da pressão para o cérebro e pode ter os acidentes vasculares. Se a gente fica com a pressão baixa, a gente também tem uma autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral e o cérebro se defende. Essa autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral é muito frágil no período neonatal, especialmente no prematuro. E com isso, essas crianças têm muita hemorragia intracraniana e lesões cerebrais, que é tudo que a gente não quer, não é? Então, para evitar isso, ela tem que estar ótima do ponto de vista com pouca variação clínica, né? Então, a gente não pode deixar ela hipotência, hipertensa, pode deixar ela com oxigênio alto, com oxigênio baixo, com CO2 alto, com CO2 baixo, a glicemia não pode estar alta, não pode estar baixa, ela tem que estar estável, não é? E, ao mesmo tempo, ela não pode ser muito manipulada e deve ser tocada e acarinhada pelos pais, pela família. Não é fácil, são várias bolas que você tem que equilibrar. Que a gente tem que equilibrar ao mesmo tempo, de uma maneira muito, muito delicada, para tentar fazer com que essa criança viva com poucas intercorrências no período neonatal e possa depois, todas elas precisam de um segmento. A gente tem um ambulatório de excelência também, que é liderado pela professora Ana Lúcia Goulart, né? Que acompanhe de uma maneira multidisciplinar essa criança e lembrar, né? Eu acho que isso, principalmente se tiver gente com filhos prematuros, que o fato de ter uma lesão cerebral, alguma coisa, também não é um destino feito de um prognóstico ruim. A plasticidade cerebral é enorme. Então, a gente tem a infância, a gente tem uma janela incrível de estimulação
dessas crianças, mas o que a gente não pode deixar é o tempo correr. Então, saindo, essa criança tem que passar por estimulação, tem que ter uma família envolvida, tem que ter uma série de cuidados para que ela floresça. E todo esse cuidado na UTI só é feito também com equipes multidisciplinares trabalhando de maneira horizontal, né? Cada um com seu saber se interrelacionando, fazendo uma rede de cuidados em que enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, banco de leite, farmácia, né? Engenharia clínica e o médico estão todos trabalhando em conjunto para que a gente possa oferecer o melhor para esses bebês. Agora, quais são as causas de prematuridade? Assim? Por que uma gravidez se transforma num parto prematuro? Essa é a área mais da obstetrícia, né? Principalmente da área obstétrica. A gente tem desde doenças maternas, então, por exemplo, hipertensão, diabetes, são questões extremamente importantes, especial a hipertensão, que traz consigo, que chama a doença hipertensiva específica da gravidez, são questões, por exemplo, que podem levar à eclâmpsia, né? Toxemia, eclâmpsia, são questões de vida materna, né? E que se você não interrompe a gravidez, a mãe pode morrer. Então, assim, tem questões de doenças, vamos dizer, gerais, clínicas, lúpus, mães, cada vez, assim, isso a gente vai falar, cada vez a gente tem mais mães com doenças que chegam à idade fértil e engravidam. Exemplo no nosso meio, as transplantadas renais, né? Que têm engravidado, têm problemas seríssimos com enxerto renal. Né? E tem problemas ligados à hipertensão e as gravidezes têm que ser interrompidas. Esse é um dos lados. Né? E pensar que este lado tem aumentado cada vez mais na sociedade, porque a gente tem mais mulheres com doenças graves que chegam à idade fértil e a gente tem uma sociedade numa transição nutricional extremamente nefasta, não é? Com a questão da obesidade. Assim, isso é chocante. Por exemplo, a gente tem uma rede de hospitais universitários que trabalha em conjunto, que é a Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais. Agora são 24 hospitais universitários que coletam dados em conjunto e a gente faz pesquisa, trabalho, qualidade. A gente tinha em 2004, 2005, a gente tinha por volta de 5% de mães diabéticas. Hoje isso está em 20%. E fortemente ligado à obesidade. Né? Então, a gente tem todo esse grupo de doenças e a gente tem questões de intercorrências próprias da gravidez, trabalhos de parto prematuro ligados à infecção, ligados, às vezes, à própria, vamos dizer, iniquidade, gestantes com menos facilidade de acesso, elas têm mais questões ligadas à infecção e parto prematuro, não é? E tem uma grande linha hoje, trabalhada aí por grupos muito importantes, inclusive ligadas aí à USP, com a questão, por exemplo, da poluição. Acabou de sair no JAMA um trabalho enorme, mostrando que a poluição diminui o tempo de gestação. Então, tem questões da vida moderna que influenciam tudo isso, né? Mas após a criança, quanto tempo ela fica em média no internado? Eu sei que varia, né? Olha, uma criança que nasce entre, digamos, 36, nasce 8 meses, um pouquinho antes, ela chega a ficar 10 a 15 dias internada, 10 dias em média, né, se não complica muito. Uma criança que nasce com 28 semanas fica por volta de 2 meses. Uma criança que nasce com 24 semanas, ela fica 3, 4 meses, eventualmente. Assim, ela chega nas 40 semanas internada. Em geral, elas chegam entre 38 a 42 semanas internadas. E qual é o próximo passo da família com o bebê que saiu, né, dessa condição de prematuridade, né? Quais são os cuidados que eles vão ter em casa? A primeira coisa é a família ter uma relação bastante assim, antes de ir para casa,
está nas UTIs, as UTIs são acolhedoras, está conversando com a equipe médica, ter confiança na equipe médica. Hoje, com a questão dos celulares e das fake news e da informação não sem curadores, né? Na realidade, está disponível à torto e à direito, vem muita informação falseada, que dá muita angústia para os pais. Então, acho que a primeira coisa é as famílias estarem na UTI, fazerem parte do cuidado, saberem que elas são muito importantes ao lado do bebê, cuidando do bebê, fazendo pele a pele com o bebê, fazendo canguru com o bebê, nos ajudando a fazer um cuidado integral dentro da UTI e tendo uma relação de confiança. Indo para casa, acho que primeiro fazer toda a parte ambulatorial, ter as consultas, seguir apropriadamente, ir no médico, né? E ver como está o crescimento, como está o desenvolvimento, interferir nas questões que vierem, né? Poder amamentar é muito bom, né? É a melhor coisa para essas crianças. Nosso ambulatório, por exemplo, tem trabalhado com translactação, tentando estimular o aleitamento materno ao máximo, mas cuidar da parte nutricional de acordo com... Não dá qualquer leite, não dá qualquer coisa, não ouvir a vizinha, entendeu? Ouvir o médico. A questão vacinal é crítica, não é? Os prematuros, eles têm muita facilidade de pegar infecções, especialmente respiratórias. Então, a questão aí, principalmente nos grandes prematuros, da prevenção do vírus sincicial respiratório, né? O governo ele disponibiliza uma imunoprofilaxia passiva, né? Para algumas crianças de risco. Só que essa imunoprofilaxia, na época máxima do vírus sincicial respiratório, evita a doença, evita a internação, e as crianças morrem de vírus sincicial respiratório, nossos prematuros, né? Então, é muito importante fazer o uso da profilaxia, e agora foi aprovado para alguns, e a gente está fazendo força que seja geral pela Anvisa, uma imunoprofilaxia que é uma dose só, que aumentaria muito a adesão das famílias, porque essa outra são 5, 6 doses, né? É extremamente caro, não é? Mas há fornecimento do governo para crianças de risco. Então, fazer a vacinação adequada, não é? Vacina é crítico para essas crianças sobreviverem, fazer imunoprofilaxia e fazer toda a parte da estimulação. Eu, pessoalmente, falo para as mães que não tem nada melhor para um bebê do que a mãe cantar e ler para essa criança. Mãe, o pai, né? Não é só a mãe, é o pai. Lógico. Diretamente envolvido. Mas então, que é o mais fácil, teoricamente é o mais fácil, mas é o eficiente, né? Não o problema é que não é fácil, né? Porque assim, a gente tem um nível socioeconômico que não é bom, os pais e as mães trabalham muito, chegam em casa exaustos, tem que fazer a comida, tem que cuidar das coisas da casa. Qual é o tempo de disponibilidade interna para este cuidado? Então, eu acho que uma função aí que a gente tem feito da pediatria, desde a UTI, é estabelecer momentos de leitura, falar para as mães que o cantar, a fala com aquela tonalidade materna, oi, meu filho, como, né? Que assim, tem todo um modo nenezal de se falar. Um tom. Tem um cantar da fala, né? É muito importante para que essa criança se desenvolva e possa ir para frente. Mas eu acho que o crítico em termos aí do desenvolvimento é que essas famílias estabeleçam uma relação positiva com os seus pediatras, não é? E que em casos de prematuridade abaixo de 34 semanas, que sejam seguidos por pediatras que conheçam as questões ligadas à prematuridade e aos riscos que existem no desenvolvimento dessas crianças para encaminhamentos precoces. Agora, o que acaba acontecendo? Essas crianças, elas vão ter que tipo de risco, assim?
em termos do desenvolvimento, das doenças. Se a gente pegar, ele saiu da prematuridade, está caminhando, está sendo bem cuidado, né? Chegou a 1 ano, 2 anos, até aos 4 anos, que são mais ou menos os 1000 dias, né? Como é que evolui aí os 1000 dias dessas crianças? Os riscos, assim, a gente tem alguma preocupação em falar em riscos, porque os riscos que a gente fala para uma população não são os riscos daquela criança, não é? Então, mas de maneira geral, tem dificuldades maiores para o crescimento. Então, em geral, a estatura final dessas crianças é mais baixa e o risco depois de doenças cardiometabólicas pode ser maior por causa da deposição de gorduras. Então, é uma coisa a se prestar atenção como essa criança vai crescer, não pode engordar muito, a atividade física deve ser feita, não é? Existem riscos, dependendo das lesões cerebrais, de problemas motores, mais ou menos sérios, e aí a fisioterapia é crítica, e existem riscos de questões cognitivas, não é? Então, de desempenho escolar. Então, tudo isso tem, além de riscos de questões comportamentais, como déficit de atenção e, eventualmente, autismo, né? Então, todos esses são riscos, vamos dizer, maiores na população de prematuros. Mas não quer dizer que um prematuro vai ter qualquer coisa dessas. Mas isso é muito assustador para as famílias, sabe, quando a gente fala. O conceito de risco, né, tem que ser melhor transmitido, né? Todos nós temos risco de saúde o tempo todo, né? Não quer dizer que você vai desenvolver doenças, né? Exatamente. Então, eu acho que aí são questões a serem lidadas no dia a dia da pediatria, da puericultura de maneira geral, e que vão sendo encaminhadas. Então, por isso que a fisioterapia está próxima e faz um trabalho lindo em termos de plasticidade cerebral e uso de outras regiões para aquisição motora. A fonoaudiologia na questão da fala, lembrar que os antibióticos, por exemplo, diuréticos que a gente usa são ototóxicos. Então, a questão da surdez é uma complicação. Então, a gente tem toda uma parte de fono ligada não só à deglutição, mas à audição. A questão da visão, porque a retina da criança nasce muito imatura, não é? E por causa das variações de oxigenação, entre outras coisas, você pode ter neovascularização até com um descolamento de retina, chamada retinopatia da prematuridade. Então, a gente cuida na UTI, a doutora Nilva, né, que é a nossa mestra aí, maravilhosa, ela desenvolveu isso faz 30 anos que ela desenvolve essa linha de cuidados. Então, a gente pode fazer laser ou algumas substâncias para interromper essa neovascularização e impedir que a criança fique cega. Mas, além disso, essas crianças têm muito problema de refração por causa do crescimento dísparo do cristalino em relação ao olho. Então, elas têm que ser acompanhadas pelo oftalmo, né? Tem toda a questão que eu falei da vacinação, né? Entre outras coisas. Então, a gente precisa, no segmento dessas crianças, de equipes multidisciplinares, olhando os múltiplos aspectos que cuidam das coisas orgânicas, mas que têm interferência no desenvolvimento. Aqui no Hospital São Paulo nós temos esse grupo, né, da Escola Paulista de Medicina, que já estão aí há mais de 30 anos, né, Ruth? Mas qual é o acesso da população geral, assim, no SUS, desses serviços de qualidade, assim? Eu sei que você e a sua equipe sempre treinaram as pessoas no Brasil inteiro, né? Eu acho que está em processo de evolução bem importante. Assim, os neonatologistas, de maneira geral, acho que dos hospitais universitários de norte a sul, se dão muito bem, a gente trabalha muito bem em conjunto. Então, a gente tem iniciativas que vão desde o programa de reanimação neonatal, que já treinou mais de 150 mil pessoas no Brasil inteiro, e que tem um programa especial para reanimação do prematuro, e que tem gente treinada em todas as unidades federativas do Brasil, e que nós estamos interiorizando fortemente.
Então, e na hora que a gente põe a ponta de lança, né, no atendimento ao nascer, isso se espalha em termos de qualidade para o resto. Nós temos a Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais, que agora são esses 24 hospitais universitários, que tem um banco de dados em comum e que anualmente a gente revê qual é a qualidade do atendimento em termos desses indicadores. Quantos fizeram infecção, quantos fizeram hemorragia, quantos sobreviveram, e a gente troca as experiências, né? Então, se você não enxerga o seu dado, você sempre acha que você é maravilhoso. Só quando você tem o dado na mão que você vê onde estão suas fragilidades e onde você pode melhorar. Então, esse é um trabalho muito legal e a gente tem uma parametrização internacional, que é a Rede Vermont Oxford, que tem mais de 1.000 unidades no mundo inteiro. Então, a gente se compara aqui e se compara com o que tem de melhor em termos do mundo. Nós temos as iniciativas ligadas ao Ministério da Saúde via Fiocruz, que também é um trabalho maravilhoso que é feito agora com o Qualinel, que é liderado aí pela Maria da Fiocruz, junto com a Cíntia, tem o Sérgio da Unicamp, a Zene do Maranhão, então trabalhando com a qualificação dos grandes e pequenos hospitais SUS pelo Brasil inteiro, em que a rede e o programa de reanimação entram como se fosse um padrão ouro para fazer benchmarking, né? E a reanimação entra, por exemplo, agora, via Qualinel, que é esse projeto incrível, está se fazendo uma sensibilização de gestores dos hospitais SUS do Brasil inteiro para a necessidade de equipamentos na sala de parto. Porque o que acontece? Você tem um hospital, por exemplo, a gente tem vários relatos, são emocionantes até, do nosso pessoal fazendo essa sensibilização. Os equipamentos, não é que eles não existem, eles estão fechados, estão guardados, estão num... Sim, ninguém nem usa, mas poderiam estar lá sendo usados para as crianças. Então, a gente está fazendo um trabalho de sensibilização de gestores via Qualinel. Então, eu acho, respondendo à sua pergunta, que o Ministério da Saúde, com o seu braço da Fiocruz, ele tem uma atuação muito interessante, que a gente deve respeitar e trabalhar em conjunto, no sentido da qualificação do atendimento SUS para os prematuros, e que usa o que tem de melhor dos hospitais universitários para ajudar nessa qualificação, que apoia as iniciativas, né? O Qualinel apoia a rede, o Qualinel apoia o programa de reanimação. E tem todo esse Qualinel também está baseado na questão da humanização, na questão do pele a pele, que tem se tornado uma atuação prioritária desde o começo, centralizando, né, fazendo da família o centro do cuidado neonatal. Então, eu acho que talvez a gente seja privilegiado, de certa forma, nesse sentido, não com verbas, mas em termos de interlocução. Iniciativas, interlocução, né, e colaboração. Né? Exatamente. Eu acho que ao longo dessas décadas todas que eu vejo vocês colaboram na equipe interna, né? Colaboram nas equipes do Brasil inteiro. Essa colaboração persistente dá frutos, né? Então, acho que isso vocês estão de parabéns. Né? Mas eu queria talvez fazer uma pergunta assim, qual é a dúvida mais frequente das famílias? Eu acho que as famílias passam por diversos processos, né? O primeiro processo é o luto do bebê, que não é o que eles esperavam. E aí a primeira dúvida é se o bebê vai viver. Então a dúvida mais frequente é se o bebê vai ter força para viver. Depois que ele passa por isso, a dúvida passa a ser o que eu preciso para levar o meu bebê para casa. E aí vão sendo questões diárias, de pequenas intercorrências, e como a gente fala para os pais de maneira geral, né? Os bebês não têm um trajeto linear, eles dão 2 passos para frente e 1 para trás. Então,
Quando você acha que está perto da alta, acontece alguma coisa e ele volta para trás. Então, são dúvidas do dia a dia. Assim, a primeira grande dúvida é se o bebê vai viver, né? E depois, que bebê eu vou levar para casa? E aí, cada família tem uma expectativa e um jeito. Mas eu acho que, de certa forma, pelo menos não no contexto privado, mas no contexto do SUS, não é? A religiosidade ajuda muito, não é? Porque muitas dessas famílias acham que eles ganharam o bebê que Deus predestinou para eles. E isso os ajuda a encarar aquele dia a dia de notícias que nem sempre são tão boas, e para de uma notícia boa a gente dá uma ruim, entendeu? Então, eu acho que assim, a gente tem trabalhado, e os grupos brasileiros têm trabalhado bastante com acolhimento, com paliativo, não paliativo no sentido terminal, mas o cuidado paliativo no sentido de dar conforto para as famílias de bebês complicados, tentando fazer estratégias juntas para os próximos passos. E a gente tem que, assim, nos hospitais públicos, diferente dos privados, a gente tem uma vantagem, que é ter assistente social, né? Que eu não falei na equipe multidisciplinar, mas que é crítica, né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo, nós estamos com uma criança com uma miopatia gravíssima que vem de uma ocupação. A criança não respira, a criança está num respirador, ela não come, ela vai ter que ter... Mas como nós podemos dar alta para uma criança que vai para uma ocupação nessa situação de home care, de cuidado domiciliar? Então, são questões muito sérias que a gente enfrenta do ponto de vista social para dar conta, né, de altas de crianças com necessidades especiais. E aí, nos hospitais públicos, né, a gente tem a ajuda da assistente social, que é crítica, né, para trabalhar algumas dessas questões e nos ajudar. Muito obrigado, professora doutora Ruth Ginsburg, né, por toda essa experiência aí de anos e anos, 40 anos na neonatologia, né, e poder transmitir aqui para a SPDM, né, de Escola Paulista de Medicina. Você é uma epemista né, raiz, né, que a gente chama, né? Então, obrigado por você ter construído toda essa linha de cuidados, né? Eu acho que de uma forma você e a equipe, né, foram construindo uma linha de cuidados, um aperfeiçoamento, a tecnologia, né, de todos os cuidados com os prematuros, né? Que é um trabalho de 40 anos, né? Assim, que em sintonia com o mundo internacional, né, vocês têm um olho aqui e um olho no mundo inteiro, né? Então, acho que essa é uma receita de sucesso, né, que todos vocês, a equipe toda... É emocionante de pensar, né, que uma criança, um ser humano, né, de 500 gramas, né, possa sobreviver com cuidado e ter uma vida normal. Então, esse é um trabalho, assim, acho que a medicina não poderia ser mais nobre do que essa, do meu modo de ver, né? Você está construindo as condições para que essa criança possa sobreviver, né? Então, acho que a equipe está de parabéns, né? E eu acho que, principalmente, do meu modo de ver, quando a equipe fica 40 anos perseguindo, né, a qualidade, né, com todas as frustrações e todas as limitações, né, e toda a falta de financiamento que a gente possa viver, né, então é uma equipe que consegue, né, ter resiliência, né, de não atuar num sistema ideal, mas produzir algo com extrema qualidade, né? Eu acho que eu tenho que dizer assim, primeiro eu queria agradecer o espaço, dizer que eu falei muito, mas eu acho que esse trabalho, assim, a gente não poderia deixar de nominar, né, assim, um trabalho que foi iniciado pelo professor Benjamin Koppelman, que soube, assim, com muito carinho,
fazer uma equipe, que não é tranquilo trabalhar em equipe, nós temos nossas divergências, não é um mar de rosas, não é um céu de brigadeiro, é muito difícil, mas eu acho que a construção da disciplina se deve muito ao professor Benjamin, a construção do ambulatório se deve à professora Ana Lúcia Goulart, e a construção da UTI tem, além de mim, não poderia deixar de dar os nomes do professor Milton Miyoshi, da professora Fernanda, né? Meu e de todo o grupo que trabalha com a gente no decorrer desses anos. Então, eu acho que, além, assim, de quem a gente sente muita falta e que se aposentou, que é a professora Amélia Miyashiro, que contribuiu enormemente para a construção desse grupo. Então, eu acho que são nomes que têm que estar aí presentes, porque de maneira nenhuma é um trabalho meu. Né? Muito obrigado.